o exemplo da divisão da barra de chocolate, né? Aproveitando que hoje é a Páscoa, vou usar esse contexto aqui clássico, né? Os clássicos de falar de fração é pizza e barra de chocolate, que tem os pedacinhos, né? Aproveitando que hoje é Páscoa, vamos usar esse contexto aí da barra de chocolate. Vamos lá. Supondo que você tem uma barra e quer dividir essa barra com mais dois amigos. Se você tem essa barra e quer fazer essa divisão de modo igual, você vai dividir essa barra em três partes iguais. E uma parte das três que foram divididas ficam para cada um. Com que fração cada um ficou dessa barra? Cada um acabou ficando, nessa questão aqui, com um terço da barra. Então, a fração, essa é a utilidade dela, de representar, como eu tinha falado, algo inteiro dividido em partes iguais. E você está falando de alguma dessas partes. Nesse caso, a gente tem uma barra, quero dividir ela em três partes, para dar uma para mim e o resto para os meus dois amigos. Cada um vai ficar com que parte? Cada um fica com uma das três partes que tem. Um terço, que a gente lê, para cada um. E aí a gente precisa entender que a posição que o número está vai refletir no que ele vai estar dando de interpretação para a gente, né? Que nem eu gosto sempre de ir escrevendo aqui na aula, né? A gente percebe que esse 1, ele está falando sobre a parte selecionada do que a gente tem. E a gente percebe que o 3 é um número de partes que a gente dividiu a barra de chocolate. Assim, a gente entende que o numerador de uma fração, quando a gente está falando dessa parte representativa de divisão, ele representa o número de partes que estão sendo selecionadas, que estão sendo envolvidas no contexto da questão que você está trabalhando. E o denominador, o número que vai embaixo, ele vai representar de fato o número de partes em que algo que era inteiro foi repartido, foi dividido. Lá no começo eu tinha falado de uma pizza que tinha 8 fatias, mas digamos que seja uma pizza com 10 fatias. Dessa pizza de 10 fatias, tu comeu, tu estava ali comendo com a tua família e tudo mais, tu não estava com tanta fome, comeu só 3 pedaços dessa pizza que havia sido em 10. Quanto você comeu dessa pizza? Bom, a pizza foi dividida em quantas partes? Dividida em 10. Então, o denominador é 10. O numerador é o número de partes selecionadas. Isso, no caso, seriam as 3 fatias que tu comeu. Você comeu 3 décimos dessa pizza. Dessa pizza não, né? Dessa pizza. Então, é interessante perceber o que cada posição indica. Numerador, o que está sendo selecionado. Denominador, a fração, o número de partes daquilo que era inteiro. E aí, a gente pode ter representação de algo que é inteiro, né? Aqui eu estou falando sempre de pegar parte de algo que é inteiro, mas a gente, de fato, pode usar as frações para representar coisas que são inteiras por si só. Para representar algo que é inteiro, a gente sempre usa o número 1, e isso é muito importante para a parte de razão e proporção e para a parte de porcentagem. Então, que nem eu falo, são coisas que são simples, mas que elas vão ter uma utilidade lá na frente. Então, por mais que seja simples, não subestime ao ver, e vale a pena prestar atenção, porque lá na frente isso vai fazer a diferença. Essa parte mais teórica, né? Algo inteiro é sempre representado pelo número 1. Por quê? Digamos que eu estou aqui falando dessa pizza, certo? Que tem 10 fatias. Se eu quiser falar da pizza inteira, bom, a pizza foi dividida em 10 fatias. Se eu quiser falar da pizza inteira, eu vou ter que falar das 10 fatias que a pizza tem. Porque são as pizzas envolvidas nesse contexto, né, que eu estou trazendo aqui para a gente. Então, eu estou falando de 10 fatias das 10 que tem. Fração representa razão ou divisão. 10 dividido por 10 é igual a 1. Então, para falar de algo inteiro, eu preciso do 1. Sempre que eu estou falando de algo inteiro, eu vou ter um certo número de partes que esse algo inteiro foi dividido. E se eu quero falar dele por inteiro, eu vou selecionar todas as partes que ele tem. Então, é como se eu estivesse fazendo uma divisão de A por A. Eu peguei ali, dividi em A partes, e eu estou selecionando esse número A de partes, usando letra para representar vários exemplos, né? Sempre que eu tenho a divisão de um número por ele mesmo, que é justamente o que está sendo representado aqui, então já vou trazendo essa parte algébrica para ir se acostumando, né? Sempre que eu tenho A dividido por A, um número dividido por ele mesmo, a resposta é 1. Então, sempre para representar algo por inteiro, eu uso o número 1. Isso é extremamente importante, essa correlação de fração com a parte numérica para representar algo inteiro.
Lá na porcentagem, isso vai ter utilidade porque o 1 vai ser sempre o nosso 100%, que é aquilo que está completo. Na razão e proporção, quando algo é 1, esse algo é único. E se for 2? Quer dizer que agora eu tenho o dobro, quer dizer que eu dupliquei, eu dobrei, eu tenho duas coisas que são inteiras. Por exemplo, se eu tenho agora, estou falando de um contexto ainda, aquele contexto da pizza, né? Vamos seguir com a pizza aqui. Pizza que você compra e ela é dividida em 10 fatias. Faz ali o cálculo, certo? Então, a família, ela tem 5 pessoas e cada uma come uma média de 3 fatias. Qual a fração de pizza que vocês têm que comer? Repetindo, você tem uma família com 5 integrantes, contando contigo. Cada um de vocês come, em média, 3 fatias de pizza. Qual a fração de pizza que vocês vão ter que comer na hora que vocês forem fazer o pedido, sabendo que a pizzaria que vocês estão pedindo só vende pizza com 10 fatias? Vamos lá. Vocês são 5 e cada um come 3. Ao todo, comem 5 vezes 3, 15 fatias de pizza. Beleza. Só que você só compra de 10 em 10. Não tem como comprar 15 fatias. Nesse caso, se tu compra de 10 em 10, você vai estar comendo 15, certo? De 20 fatias que você teria que ter. Mas a gente também poderia representar isso como você está comendo 15 de uma pizza que só pode vir dividida em 10 pedaços. Nesse contexto aqui, a gente tem algo que é diferente do casual. Geralmente, a gente tem um numerador menor que o denominador, porque é uma parte de algo que é inteiro. Quando o numerador é maior que o denominador, a gente está representando algo que é maior que 1. 15 dividido por 10 é 1,5. Então, é como se eu tivesse uma pizza inteira e 0,5 da outra. 0,5, 50%, metade, é como se eu tivesse uma pizza e meia. Então, tem essa outra representação que a fração pode trazer. E você está trabalhando com algo que é maior que um inteiro. A gente também consegue obter isso por meio da fração, que seria representar o numerador maior que o denominador. Você tem ali um número de partes e você está excedendo um inteiro. Se fossem agora 20 pizzas que vocês estavam comendo no total, e a pizza vinha dividida em 10, vocês estariam comendo 20 fatias das 10 que tem na pizza. 20 dividido por 10 é 2. Vocês estariam comendo 2 inteiros, no caso, 2 pizzas inteiras. Então é interessante já pegar essa manha de que é parte, que é todo, que é algo inteiro. Lembra, inteiro é sempre 1. Se eu tenho 2, eu tenho 2 inteiros. E assim continua, eu tenho 3 inteiros. Então, sempre que o resultado de uma fração é um número inteiro, quer dizer que você está falando de coisas completas. Se é o exemplo da pizza, são pizzas inteiras. O exemplo da barra de chocolate é a barra inteira. Se é um tanque de gasolina em uma questão lá de geometria espacial, falando de volume, que eu vou trazer depois uma questão sobre isso, é o tanque de gasolina por inteiro. Porém, se o número dá um número decimal, se esse número for menor que 1, você tem uma parte de algo que era inteiro. E se esse número for maior que 1 e ainda tiver vírgula, por exemplo, 1,5, você tem um inteiro mais uma outra fração, né, desse exemplo, desse algo inteiro que você está comentando aqui. É uma parte meio teórica, filosófica. A princípio aqui eu estou trazendo vários exemplos que podem cair. Por exemplo, tem uma questão que já caiu no Enem, que era isso do tanque de gasolina, né? Que trazia essa relação aí de que era parte, de que era todo, relacionava com a parte de geometria espacial para você calcular o volume desse tanque, que era cilíndrico. Então, assim, as questões elas podem fazer loucuras com esse conceito meio teórico inicial que as frações conseguem trazer aqui para a gente.